Posso comer ovos todos os dias? Em geral, para a maioria das pessoas saudáveis, consumir ovos diariamente não parece fazer mal à saúde cardiovascular, mesmo quando a ingestão é de 1 a 2 ovos por dia. A visão científica sobre os ovos mudou bastante nas últimas décadas, porque se observou que o colesterol alimentar, presente na gema, tem um efeito menor sobre o colesterol sanguíneo do que se acreditava anteriormente. Os principais responsáveis pela elevação do LDL, colesterol ruim, costumam ser as gorduras saturadas e trans da dieta. O que mostram os estudos, revisões sistemáticas e meta-análises recentes indicam que o consumo moderado de ovos não está associado a aumento significativo do risco cardiovascular na população geral. Organizações como a American Heart Association consideram aceitável que pessoas saudáveis consumam cerca de 1 ovo inteiro por dia dentro de um padrão alimentar saudável. Em alguns grupos de idosos saudáveis, até 2 ovos por dia podem ser compatíveis com uma dieta de proteção para o coração. Estudos mais recentes sugerem que a qualidade global da dieta é mais importante do que o número isolado de ovos. Por exemplo, ovos acompanhados de bacon, enchidos, manteiga e outros alimentos ricos em gordura saturada podem estar associados a piores desfechos cardiovasculares, mas isso não significa necessariamente que os ovos sejam os responsáveis. Então, dietas com vários ovos por dia são seguras? Depende. Consumir 3, 4, 5 ou mais ovos diariamente não foi estudado com a mesma robustez que o consumo de 1 a 2 ovos por dia. Em atletas, fisiculturistas e algumas dietas hiperproteicas, essa prática é relativamente comum, mas não há consenso científico de que seja ideal para toda a população. Alguns indivíduos apresentam maior sensibilidade ao colesterol alimentar, hiperrespondedores, podendo ter aumentos mais pronunciados de LDL ou colesterol ruim quando ingerem grandes quantidades de ovos. Além disso, pessoas com hipercolesterolemia familiar, doença cardiovascular estabelecida, doença renal e hepática, diabetes mellitus e colesterol LDL elevado. Apesar de tratamento, devem discutir a quantidade adequada de ovos com o médico ou nutricionista, pois a recomendação pode precisar ser individualizada. Quando ingerir ovos pode ser contraindicado? Essa é uma excelente pergunta. A resposta curta é que existem poucas condições físicas que realmente contraindicam o consumo diário de ovos. Na maioria dos casos, o consumo não é proibido, mas pode precisar ser ajustado de forma individualizada. As principais situações são: alergia ao ovo, contraindicação absoluta. É a única contraindicação clássica. A pessoa deve evitar ovos e alimentos que os contenham, pois a ingestão pode causar desde urticária até reações graves, como choque anafilático e hipercolesterolemia familiar. Trata-se de uma doença genética caracterizada por níveis muito elevados de colesterol ruim, ou LDL, desde a infância. Nesses pacientes, o consumo diário de ovos não é necessariamente proibido, mas deve ser discutido com o médico ou nutricionista, pois o controle rigoroso do colesterol é essencial. Doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida. Pessoas que já sofreram infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, AVC, ou têm doença arterial coronariana, carotídea ou periférica, podem consumir ovos, mas a quantidade deve ser definida dentro do contexto da dieta e do controle dos fatores de risco. As diretrizes atuais enfatizam mais a redução de gorduras saturadas do que a restrição do colesterol alimentar isoladamente. Diabetes mellitus, com alto risco cardiovascular. As evidências atuais não demonstram que o ovo, por si só, aumente o risco cardiovascular em pessoas com diabetes. No entanto, como esses pacientes têm maior risco de doenças cardiovasculares, recomenda-se uma avaliação individual da alimentação como um todo. Pessoas que apresentam aumento importante do colesterol após ingerir ovos. Existe uma pequena parcela da população conhecida como hiperresponsiva ao colesterol alimentar.
Essas pessoas apresentam aumento mais expressivo do colesterol LDL quando consomem grandes quantidades de alimentos ricos em colesterol. Essa condição só pode ser identificada por meio da avaliação clínica e dos exames laboratoriais. Doença renal crônica. O ovo não costuma ser contraindicado, mas pacientes com doença renal avançada podem necessitar de controle da ingestão de proteínas, fósforo e outros nutrientes. Nesses casos, a quantidade de ovos deve ser definida pelo nefrologista ou nutricionista. Doenças hepáticas. Em geral, doenças do fígado, como esteatose hepática, gordura no fígado, hepatites ou cirrose, não contraindicam o consumo de ovos. Pelo contrário, os ovos podem contribuir com proteínas de boa qualidade. A orientação depende do estado nutricional e da fase da doença. Imunossupressão. Não é o ovo em si que é contraindicado, mas sim ovos crus ou mal cozidos, devido ao risco de infecção por salmonela. Essa recomendação também vale para gestantes, idosos frágeis e crianças pequenas. O que não é contraindicação? Segundo o conhecimento científico atual, não constituem contraindicação, por si só. Colesterol elevado comum, hipertensão arterial, obesidade, idade avançada, prática de atividade física, osteoporose, esteatose hepática e síndrome metabólica. Nestas situações, o importante é avaliar o padrão alimentar completo e não apenas o consumo de ovos. Para ficar mais claro, vamos falar agora de mitos comuns e verdades sobre o consumo de ovos. Mito: quem tem colesterol alto não pode comer ovos. Verdade: para a maioria das pessoas, os ovos podem fazer parte de uma alimentação saudável. Hoje sabemos que o colesterol dos alimentos tem menos impacto sobre o colesterol do sangue do que se acreditava. O mais importante é a qualidade da dieta como um todo. Mito: quanto mais ovos eu comer, mais saudável ficarei. Verdade: os ovos são nutritivos, mas nenhum alimento isoladamente garante saúde. O equilíbrio da alimentação continua sendo o fator mais importante. Mito: só a clara faz bem. Verdade: a clara é rica em proteínas, mas a gema contém a maior parte das vitaminas, minerais e compostos benéficos, como vitaminas essenciais ao cérebro e antioxidantes importantes para a visão do indivíduo. Salvo contraindicações específicas, o ovo inteiro pode ser consumido. Mito: quem faz atividade física precisa comer muitos ovos. Verdade: as necessidades de proteína variam conforme a idade, o peso, o tipo de exercício e os objetivos de cada pessoa. Os ovos são uma boa fonte de proteína, mas existem muitas outras opções, e a quantidade ideal deve ser individualizada. Resumindo, então a evidência científica atual sugere que um ovo por dia é seguro para a maioria dos adultos saudáveis. Até 2 ovos por dia parecem ser compatíveis com uma alimentação saudável em muitos indivíduos. O impacto dos ovos depende mais do contexto da dieta, gorduras saturadas, alimentos ultraprocessados, fibras, atividade física, etc., do que do ovo isoladamente. O consumo de muitos ovos por dia, 3 ou mais, ainda tem evidência menos robusta para recomendações gerais e deve ser avaliado caso a caso. Os ovos são uma excelente fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Para a maioria das pessoas, podem ser consumidos diariamente como parte de uma alimentação saudável. Apenas algumas condições específicas, como alergia ao ovo ou certas doenças que exigem orientação individualizada, podem justificar restrições. Mais importante do que um alimento isolado é o conjunto dos hábitos alimentares e do estilo de vida. Obrigada por assistir. A Bem-Estar agradece. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe, comente e inscreva-se em nosso canal. Informação correta salva vidas e melhora nosso bem-estar.